Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a história da revelação, Antigo Testamento. É o nosso quarto encontro. Vamos então refletir um pouco sobre essa questão do Antigo Testamento. A afirmação ainda mais positiva encontramos no Novo Testamento. No discurso de São Paulo em Atenas, no Areópago, encontramos este tema nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Na verdade, a primeira impressão que as diversas imagens de deuses, sinais da religião grega, despertaram em São Paulo foi de irritação, de aborrecimento e de cólera. Semelhante ímpeto domina-o igualmente na Epístola aos Romanos. Mas Paulo, o orador do Areópago, não se detém nesta reação de repulsa. Paulo procura antes algo de positivo no negativo, claro, em referência à idolatria, aos deuses gregos. Procura um lampejo, uma luz de verdade na mistura dos erros. Como diz Justino de Roma, na sua segunda apologia, no capítulo 8, onde ele fala das sementes do verbo. Isto é, um lampejo de verdade que existem em outros povos, no caso ali da filosofia grega. Então, Paulo tenta achar o verdadeiro Deus entre os deuses. Já no exórdio, no início da sua oração, articula ele algo de positivo. Isto é, serve também como uma queixa. É, antes de tudo, uma constatação. Vós sois muito tementes dos deuses. O segundo elemento positivo encontra-o, Paulo, na inscrição do altar ao Deus desconhecido ou a um Deus desconhecido. Esta inscrição e o testemunho que ela contém é de importância para o restante da pregação. Paulo se detém na inscrição e a interpreta de maneira arguta e soberana. Os atenienses honram, sem o saberem, o verdadeiro Deus que ainda desconhecem. Na prática, os gregos haviam colocado essa inscrição ao Deus desconhecido com aquele temor de não honrarem todos os deuses existentes. Paulo pega essa inscrição e aproveita dela para dizer que esse Deus desconhecido é o Deus de Israel e a revelação que houve em Jesus Cristo. Esse verdadeiro Deus que ainda os gregos desconheciam. O apóstolo então prega a mensagem do verdadeiro Deus, que atinge o seu ápice na mensagem do evento Cristo. Cristo como revelador da divindade que nós não vemos.
Ele é a visibilidade do Pai que não se vê. Mas o caminho para atingir esta meta de sua pregação não é seguido do mesmo modo que na Epístola aos Romanos. Lá, a culpa do paganismo e do culto dos deuses, bem como o consequente desvio e perversão dos homens, são descritos sob o ponto de vista social e moral. No caso aqui, da carta aos Romanos. Agora, nos Atos, capítulo 17, Paulo procura destacar os sinais do verdadeiro Deus na religião grega e no culto dos deuses, e fazendo a pregação da salvação em Jesus Cristo. Então, Paulo tenta desenvolver a mensagem do Deus verdadeiro e vivo a partir de Cristo Jesus. Este Deus verdadeiro e vivo se manifestou como Criador dos homens, como guia do destino histórico do povo, como dador da fertilidade da terra, como mostra o discurso pronunciado em Listra, que Paulo faz, nós vemos relatado no livro dos Atos, capítulo 14. Por isso, Deus pode ser conhecido. Diz Paulo, que vós honrais sem o conhecerdes, este eu venho pregar-vos. Nos diz São Paulo, no caso ali, sobre o Deus desconhecido. Todo o discurso de Paulo é um exemplo clássico da mistura de conciliação da benevolência e do anúncio, de aliciamento e, ao mesmo tempo, repulsa na questão da idolatria dos ídolos, dos deuses. Essas palavras não implicam em nenhuma oposição formal às afirmações que Paulo dá na Epístola aos Romanos. Mas na descrição do homem, na caracterização de uma religião fundada na revelação da criação, elas transformam em linguagem uma outra voz importante, sem com isso silenciar o erro e a culpa dos ouvintes, no caso aqui dos gregos e seus deuses. Ambas essas vozes, como expresso e válido testemunho do Novo Testamento, precisam ser ouvidas. Isto é verdadeiramente independente do problema da autenticidade, a saber se o discurso do Areópago é ou não de Paulo. Costumeiro apelo ao fato das escassas consequências do referido discurso que Paulo faz no Areópago, em Atenas, Atos, capítulo 17, versículo 32 a 34, não constitui nenhum argumento real contra a legitimidade de suas perspectivas teológicas. Aplica-se, aliás, aos resultados do discurso do Areópago o destino geralmente atribuído à pregação da palavra de Deus. Mateus, capítulo 13, versículo 4 a 9. Ora, o terceiro ato do drama da revelação de Deus em sua criação e da atitude do homem em face da criação, se acompanharmos os dizeres da Epístola aos Romanos, é também relacionado com Deus. Deus dá sua resposta. Mas ele então se revela como um Deus encolerizado. A cólera de Deus consiste em que ele responsabiliza o homem, incrimina-o
por esta sua queda, por sua consentida repulsa dele, por sua injustiça, por seu desvio e sua adesão aos deuses, rendendo-lhes culto. Então, retomando, a resposta que Deus dá diante da existência dos deuses, onde Deus então se revela o Deus da cólera, se coloca então que o homem é culpado por esta queda de atribuir a pessoas e coisas a divindade. E esta realidade reflete a injustiça, porque não se reconhece o verdadeiro Deus. E aí a cólera de Deus vem em razão do desvio e da adesão que os gregos fizeram aos próprios deuses. E ao fazê-los deuses, rendeu-lhes o culto. Eu lembro uma coisa, Evêmero de Messina, isso aqui está fora do texto, dizia que os deuses eram heróis que foram divinizados. Essa tese foi muito usada por Clemente de Alexandria para justificar a inexistência dos deuses, que era a forma como a apologia procurava mostrar que os deuses pagãos não existiam, nem os deuses gregos. Então Deus abandona o homem por ter escolhido outras divindades, por ter se afastado do próprio Deus numa ação de injustiça, né? Abandona o homem sua opção a ele, entregando então o homem àquele que nele age. Essa situação não é, porém, natural ao homem, mas sim a um desvio. Desvio consiste no ser humano ter desviado do Deus verdadeiro e ter se curvado às deuses, às divindades. Esse desvio, então, consiste primariamente, disso já se falou, na troca do Criador pela criatura. Os deuses são criaturas. Evêmero, como eu disse, dizia que os deuses eram heróis deificados. Então, na troca do Criador pela criatura, não troca de Deus pelos deuses, mas uma troca daquele que é o Criador de todas as coisas e veio então adorar a criatura. Este extravio fundamental tem como resultado mudar o homem também em sua própria natureza, caindo no não natural e no antinatural, sob o ponto de vista corpóreo, sexual, jurídico e social, como vemos na Carta ao Romano, capítulo 1, versículo 26 a 30. A última pervenção do homem consiste em o homem aprovar e aplaudir todos aqueles que fazem o mesmo que ele. Romanos capítulo 1, versículo 32. Ora, Deus é incircunscrito. Deus não tem limite. Quando o homem cria um Deus e cria uma imagem desse Deus, ao criar a imagem desse Deus, o homem se torna então criador dessa imagem. Ele exerce um poder sobre esta imagem. E depois atribui a essa imagem ser o Deus. Ora, neste momento, o ser humano ele está afirmando que o Deus que ele cria está limitado à criação humana, ao trabalho humano. Então ele não é Deus, que Deus não pode ser circunscrito a obra nenhuma,
Por isso ele não pode ser representado em imagem, porque ele não é imagem, porque ao você criar uma imagem, você exerce um poder sobre ele e você pode então manipular esse Deus, porque você é o criador dessa divindade. Essa realidade, então, quer mostrar que Deus jamais pode ter ou pode ser limitado pelo trabalho humano, pela criação humana. Porque nenhuma obra, nenhuma ação humana pode, em determinado momento, conter Deus. Deus contém tudo e não é contido por ninguém. Então, ao mesmo tempo que mostra essa transcendência divina, que não se reduz ao ser humano, mas ao mesmo tempo o homem, ao cultuar a natureza, divinizou esta natureza, criando deuses. E esses deuses não só personificavam fenômenos da natureza, mas ao mesmo tempo serviam de culto. É criado pelo homem e aquilo que o homem cria se torna objeto de culto. E o ser humano que criou a divindade, logo depois se torna escravo da própria divindade que criou. Então, essa questão desse desvio que o ser humano, ao criar suas divindades, perdeu o sentido de conhecer o Criador, aquele que foi a razão de todas as coisas, princípio de todas as coisas, o verdadeiro Deus. Depois nós vamos dar uma continuidade, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.